Iu! Tá ok? Bem, pessoal, Paulo Franqueira aqui, Brasil, você e eu. O Brasil está vivendo uma situação inusitada. Nós estamos com um profundo desequilíbrio institucional. O que vai ser do nosso país? Então eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões pela minha experiência. Desde que eu me conheço por gente, a gente via PT e PSDB brigando em eleições e nós sempre soubemos que são farinha do mesmo saco. Então parece que tinha aquela alternância no poder e o país nunca mudava. Sempre se prometia saúde, educação, trabalho, emprego. E as décadas passavam e nada acontecia. Até que a coisa foi desandando. Então, Fernando Henrique passou o governo para o Lula, em 2002, e foi até 2006. O acordo era que em 2006 o PSDB voltaria ao poder. Não voltou, o Lula se reelegeu, foi até 2010. Aí chegou a hora, então, do PSDB voltar ao poder. O que o Lula fez? Emplaca a Dilma, deixando o PSDB de fora, ou seja, o PT segurando a chave do cofre. Certo? Não bastasse isso, ele tenta colocar a Dilma mais uma vez. De 14 ela foi até 16. E sofreu impeachment. A Lava Jato aconteceu por quê? Porque o PT descumpriu o acordo. Certo? Então a Lava Jato correu, achou provas, documentos, aquela grande corrupção, mas quando ela chegou perto daquilo que não era o seu foco, que era o PSDB, ela foi paralisada. E aí aconteceram fatos estranhos, um avião cair com um ministro, para que outro ministro fosse então alçado ao STF no lugar dele. E aí teve um ministro lá no Supremo que acabou com a Lava Jato, demonizou a Lava Jato. Acabam os 2 anos do mandato tampão do Temer, chega a eleição de 18 e ninguém acreditava que um candidato outsider pudesse vencer. Era a vez do PSDB pegar a chave do cofre. Aí Bolsonaro ganha as eleições. Se você pensar o que aconteceu no primeiro mandato do Trump nos Estados Unidos, ele teve sabotagens, pessoas que estavam lá para acabar com o governo dele, porque o Deep State americano estava usando o dinheiro da USAID justamente para contaminar e minar todo o governo do Trump. Tentando fazer com que ele, quando terminasse o governo, fosse preso. Certo? Fizeram aquela alteração nas urnas. E aquele documentário 2000 News, ele explica direitinho. E aí o Biden venceu as eleições. E lá teve aquele episódio do Capitólio, do 6 de janeiro. Certo? Quando o Bolsonaro ganhou aqui, os mesmos recursos, exatamente a mesma cartilha, foi seguida pela esquerda mundial para, desde o princípio, contaminar o governo Bolsonaro, sabotar o governo Bolsonaro. Isso está provado pela audiência que o Mike Banks fez, agora na Credence, semana passada. Vou deixar o link aqui para vocês. O que acontece então? Veio a Covid. E a Covid foi um experimento que a gente não sabe por que começou, para que começou e com que intenção começou. Já existe um estudo dentro do Congresso americano que o Dr. Fauci, em laboratórios lá na China, esquerda, ele teria causado propositalmente os fatos que geraram depois que a OMS declarou a pandemia. A pandemia foi um experimento social para ver quanto se podia controlar a sociedade. Mas mesmo assim o governo Bolsonaro conseguiu. Só que ele foi demonizado porque teve muito dinheiro voltado para órgãos de notícia, jornais, youtubers, agências de checagem, tudo foi mostrado. Eles não fizeram isso porque eles tinham um interesse ideológico, eles foram pagos para metralhar o Bolsonaro e desumanizar o Bolsonaro durante o próprio governo. Certo? Já para evitar que o Bolsonaro fosse reeleito, eles tinham que achar uma forma de justificar o plano. Por isso que o Lula então foi descondenado, saiu da cadeia, certo? E quando o nosso Congresso estava no momento de autorizar, de aprovar o voto impresso auditável, o ministro Barroso sai do Supremo,
vai até o Congresso, pratica um ato político que é vedado pela lei do impeachment e altera, fazendo com que nunca fosse aprovado o voto impresso e auditável, para que não houvesse nenhuma conferência. E aí você sabe o que aconteceu. Lula descondenado, Lula limpinho, Lula candidato. Então, chegamos às eleições de 22. E tudo foi montado e nós tivemos uma eleição injusta. Basta ver o comportamento do juiz. É como se num jogo de futebol um time pudesse fazer gol com a mão, pudesse jogar com 40 jogadores no campo, e os gols do outro time que tinha vencido o campeonato anterior eram anulados, impedidos, certo? Então a gente sabe que não foi um jogo equilibrado. Porque a mesma cartilha feita contra o Trump nos Estados Unidos foi seguida aqui. E isso começou lá atrás, na sequência de presidentes do Tribunal Eleitoral, onde tudo foi montado para que jamais a direita voltasse a vencer as eleições do Brasil. Isso que a gente achava, agora a gente tem prova. Só que não há institucionalidade no Brasil, não há órgão, não há instituição no Brasil onde se possa requerer uma ação dessa. Porque, em tese, aqueles que julgariam essa ação são aqueles que vão ser sujeitos a essa ação. Então vamos entender agora, tudo que está acontecendo agora, em 2025, é o ápice. Porque quando o Trump voltou, agora, no segundo mandato, vamos lembrar que tentaram matar o Trump. Por um milagre aquela bala não acabou, certo? Você consegue imaginar o mundo hoje como ele estaria se a Kamala Harris fosse a presidente? A Rússia estaria acabando com a Ucrânia. O Irã teria bomba atômica para ameaçar Israel e todo mundo. A esquerda continuaria a destruir os Estados Unidos por dentro, abrindo as fronteiras, deixando todo mundo entrar, o fentanil, acabando com o ser humano, acabando com as gerações americanas futuras. Por um milagre, o Trump ganhou. E dessa vez ele chegou com um profundo entendimento do que é o Deep State e montou o DOD, acabou com tudo, descobriu o SID, fechou tudo, arrumou tudo, tirou os comunistas do Pentágono, da CIA, do FBI. Ele conseguiu arrumar a casa e só se cercou de pessoas da confiança dele. Nesses 6 meses de governo, ele já fez muito mais pelos Estados Unidos e pelo mundo e está concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz. Agora, quando a gente olha para o Brasil, todo esse problema que nós estamos sofrendo hoje foi causado pela esquerda americana, pelos democratas, pelo governo Biden. Então foi o dinheiro dos Estados Unidos que causou esse problemão institucional que nós estamos vivendo. Antes, o mundo não sabia o que se passava aqui. Só que os ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente este que já foi sancionado com a Lei Magnitsky, começaram a fazer atos em desacordo com a Constituição, contra a lei, mesmo depois das eleições. Acontece, então, a vitória do Lula, certo? E muitas pessoas que estavam na frente dos quartéis por todo o país clamaram às Forças Armadas que socorressem o Brasil. Só que as próprias Forças Armadas também haviam sido cooptadas pelo exército americano sob a administração do Biden, sob o Pentágono, com as pessoas que estavam lá de esquerda. Então elas não puderam fazer nada, e dentro das Forças Armadas houve grandes traidores do presidente Bolsonaro. Principalmente um que estava muito perto dele. Você já sabe quem eu estou falando. Já já isso vai aparecer. Então a mesma cartilha aconteceu. Todo mundo na frente dos quartéis pelo Brasil inteiro. E aqueles que estavam no QG de Brasília foram convencidos a marchar até a Praça dos Três Poderes. Escoltados pela polícia. Certo? Tudo certinho, como se pacificamente, andando. Planejaram direitinho a hora que eles iam chegar lá. E já há imagens que tudo estava quebrado antes dos patriotas chegarem. Só que essas imagens jamais apareceram nem na CPI. Por quê? Quem deveria fornecê-las disse que o contrato venceu.
certo? Nunca apareceram as imagens. Para quê? Eles queriam gerar a narrativa que patriotas bolsonaristas queriam dar um golpe de Estado. Então tudo foi planejado minuciosamente. Houve o quebra-quebra e 270 e poucas pessoas foram presas naquela tarde. Só que lá, em frente ao quartel de Brasília, milhares de pessoas que estavam lá nem tinham ido para a praça, porque estavam acampadas ali. No dia 9, o exército, o comandante da vez, trai aquele povo, coloca nos ônibus e vai lá para aquele auditório, para aquele estádio onde eles ficaram, idosos, crianças, senhoras. A audiência de custódia para bandido acontece em 24 horas. Para os patriotas demorou alguns meses. Por quê? Já foi revelado pelo Schallenberger, na Vaza Toga 2, vou deixar o link aqui para vocês. O TSE montou um gabinete paralelo. E lá dentro, cada um era identificado pela biometria. Houve uso de dados sigilosos, a pessoa era identificada e as redes sociais delas eram checadas. Se houvesse um comentário, uma postagem em defesa da Constituição do Bolsonaro, se a pessoa estivesse usando uma camisa verde e amarela, qualquer direcionamento ideológico para a direita, positiva para o crime. E se as redes sociais daquela pessoa não tivessem nada pró-direita e sim pró-esquerda, eles eram liberados. Ou seja, a certidão desses era negativa. Esse foi o critério contra a lei, contra todos os princípios jurídicos brasileiros e internacionais, para se prender pessoas inocentes. Violando não só a nossa própria Constituição, como os direitos humanos e todos os tratados que o Brasil assinou de respeito à pessoa humana, à dignidade humana. Então agora você percebe a gravidade do que foi feito. Isso é só a ponta do iceberg. Hoje é dia 11 de agosto, dia do advogado, e eu estou de preto, de luto, que não há o que comemorar, porque todos foram calados no Brasil, principalmente a OAB. E agora isso veio à tona. Está provado o que aconteceu, os indícios são gravíssimos, que foram denunciados por alguém que trabalhou lá dentro desse mesmo gabinete, que é o Talhaferro. Em função de todo esse quadro, os Estados Unidos não tiveram o que fazer. Porque eles estão vendo o que aconteceu no Brasil e gradativamente foram revelando o quadro. Primeiro vieram as sanções, de 50%. Depois veio a Lei Magnitsky, para o Alexandre de Moraes, apenas. E não houve nenhum recuo. Bastaria que o Supremo voltasse atrás, acabasse com os inquéritos do fim do mundo, liberasse todos os presos, acabasse com essa ação mirabolante de golpe de Estado e voltasse ao equilíbrio institucional e constitucional. Bastaria isso. Acabaria as sanções, tudo ficaria bem, desde que eles voltassem à sua função constitucional. E agora, o que eles estão vivendo? Ninguém sabe o que é a Lei Magnitsky. Tinha gente achando que você não tem bens lá nos Estados Unidos, você não tem dinheiro lá, conta bancária lá, não vai acontecer nada. Não. Essa lei não quer saber aonde o sancionado mora, em qual país do mundo ele mora. O que ela diz é simples. A pessoa que é sancionada não pode ter nenhum tipo de relacionamento com empresa americana, seja direto ou indireto. Aí você pensa assim, nossa, então companhia aérea americana não pode? Não pode. E se for uma que tem vínculo com a americana, também não pode. Todos os bancos mundiais são ligados pelo sistema SWIFT. Tudo, tecnologia, satélite, e-mail, tudo é americano. Então o sancionado ele não pode usar nenhum serviço direto ou indireto de empresa americana. Não importa em que país ele está. Essa ficha agora está caindo dentro lá do Supremo Tribunal. E olha a situação que os ministros estão.
Todos eles com uma carreira jurídica, anos e anos, ganhando seus 40, 50 mil reais por mês, mais tudo que eles ganharam ao longo de trabalho, de advocacia, de enfim, né? O patrimônio bilionário que eles têm pode ser perdido se eles não voltarem atrás com essa ação maluca que estão fazendo para prender o Bolsonaro. Então imagina você com seus 50, 60 anos, com todo o patrimônio que você conseguiu, da sua proteção futura, da sua esposa, seus filhos, netos, sobrinhos, o risco de você perder tudo isso para manter um posicionamento ideológico contra alguém, para que ele não volte a ser presidente. Parece que eles estão tão fora da realidade que eles não estão percebendo que a vida deles está em risco de perder a sua dignidade financeira, social, familiar. Porque se mais ministros vierem a sofrer a lei Magnitsky, eles não têm ideia do sofrimento que eles vão causar para eles próprios e para suas famílias. Então a coisa está assim: se condenarem o Bolsonaro com essa forma injusta, mais os militares, mais Felipe Martins e todo mundo, os Kid Preto, todos que estão lá envolvidos, sem prova nenhuma, se eles forem condenados, esses que o condenarem vão sofrer a lei Magnitsky e muitas outras sanções. Basta absolver todo mundo, acabar com tudo isso, voltar à normalidade do país, que aí aquilo que o Trump pediu na primeira carta vai ser atendido, ele para com a pressão. Basta chegar na razão de pensamento, certo? Aí você fala, bom, você e eu conseguimos pensar assim. Talvez eles não. Porque há muitas outras coisas por trás do que aparece pra gente naquele mundo blindado daquela redoma de Brasília, certo? Vamos pensar então um pouco. Está chegando um momento crucial. Por quê? Nós tivemos posts no X do Christopher Landau, que é o segundo depois do Marco Rubio, né? Trump, Marco Rubio e Landau. E o que ele falou? Que os Estados Unidos estão num beco sem saída. Por quê? Não se trata de um presidente e de um chefe de poder legislativo. Um ministro usurpou o poder nacional. Um ministro está mandando em tudo. Não tem mais equilíbrio, não tem mais Constituição, não tem mais tripartição, não tem mais nada. Nunca aconteceu isso no mundo. Eu espero que, sinceramente, esse ministro volte atrás e coloque a mão na consciência. Porque assim, quem sabe, até a própria lei Magnitsky pode parar de incidir sobre ele. Agora, se eles insistirem, a coisa vai escalar. E vai escalar demais. E eu não sei nem prever o que pode acontecer. Não bastasse isso, ontem saiu um artigo no Wall Street Journal, onde uma jornalista classifica o Brasil como sofrendo um golpe de Estado dado por quem? Pela Suprema Corte. E se a gente pensar exatamente o que aconteceu, ela tem razão. Agora, se a gente tem no Brasil uma posição estratégica, geopolítica dentro do continente americano, muito próximo dos Estados Unidos, vocês acham que ele vai deixar a China tomar conta do Brasil? Vocês acham que ele vai deixar o Lula levar o Brasil para o lado comunista? O Trump acabou de botar preço na cabeça do Maduro. 50 milhões de dólares. Quase 300 milhões de reais. E ontem chega um avião em Brasília, da Rússia, sancionado pelo governo americano, que está ali esperando. Não trouxe nada, está ali à toa. As coisas estão estranhas, né? No mesmo dia que o Trump põe lá uma recompensa para caçar o Maduro e adquire poder para eliminar o Maduro, chega um avião em Brasília a pedido do nosso, chefe de governo e está ali de plantão. E esse avião é sancionado, ou ele não pode voar. Então será que alguém está querendo tomar o lugar do Maduro? Será? A coisa está escalando de um jeito
que é imprevisível tudo que pode acontecer. Mas eu garanto para vocês, o presidente Trump ama o povo brasileiro, não quer prejudicar o povo. Quem quer prejudicar o povo é o Lula, que está fazendo de tudo para acabar com as indústrias do Brasil, acabar com a bolsa, enfim, venezuelizar o nosso país. Não vai dar tempo, ele não vai conseguir, porque os Estados Unidos estão do nosso lado. E dessa vez, o soft power acabou. O que é o soft power? Pensa num cara grandão e um magrinho pega o celular dele. O grandão fala assim, ó, esse celular é meu, me devolve. Não vou devolver. Me devolve o meu celular. Eu não vou devolver. Eu peguei. Devolve o meu celular. Não vou devolver. Uma hora o grandão perde a paciência, é um tapa na orelha. Nós estamos chegando nesse momento. Porque o nosso exército brasileiro, ele é unido ao exército americano. Se a coisa for desandar, a esquerda vai usar o exército dela. Nós sabemos muito bem quem são os partícipes à disposição da esquerda. Então nós podemos ter agora no Brasil cortinas de fumaça, quebra-quebra, né? Como teve em 2006, para tirar o foco da imprensa, para que os planos escusos do Lula com aquele avião que está em Brasília possam acontecer. Então agora a gente está num momento crucial. Essa semana é crucial. O Congresso está na iminência de pautar o foro privilegiado, acabar com isso, e pautar a anistia. O impeachment do Moraes já tem 41 votos, mais os 6, os suplentes são 47. Só que o Alcolumbre não pautou ainda. Ele está segurando no peito. Será que ele está fazendo isso porque ele quer ou está sendo forçado a? Então, brasileiros e brasileiras, vamos aguardar. Mantenham a fé, orem pelo Brasil, porque agora o cenário é de definição. O que vai acontecer, eu não sei. Mas eu tenho fé que nós estamos do lado do bem, os Estados Unidos estão do lado do bem, e se tiver que acontecer qualquer embate, por mais doloroso que seja o período, nós sairemos vencedores. Eu quero agradecer de público ao Eduardo Bolsonaro e ao Paulo Figueiredo, porque se não fosse por eles de municiar os Estados Unidos com informações e relatórios traduzidos, isso hoje não estaria acontecendo. E quero agradecer a Deus por permitir que o povo brasileiro se conscientize de vez que o que é luz e o que é trevas, para que possa fazer melhores escolhas daqui para frente e nunca mais permitir que o nosso Brasil caia na mão de quem quer destruí-lo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.